Irmãos, boa noite. Nós estamos dando início à nossa reunião de hoje, domingo, nosso culto da noite. Hoje é domingo, dia 11 de abril. E antes de nós lermos o Salmo 31, eu convidaria a todos a orar comigo. Senhor Deus Pai, obrigado. Ó Deus, obrigado por esse dia, por teus cuidados para conosco. E, ó Senhor, nesse momento eu rogo as tuas bênçãos sobre a tua palavra. O Senhor tem compromisso com ela. E oramos para que teu Santo Espírito possa nos ensinar por meio dela nessa noite. Nos animar, nos edificar, nos desafiar a viver para a tua glória. Oramos a ti, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Vamos ler o Salmo 31. Salmo 31, nós lemos assim: Em ti, Senhor, confio. Nunca me deixes confundido. Livra-me pela tua justiça. Inclina para mim os teus ouvidos, livra-me depressa. Sei a minha firme rocha, uma casa fortíssima que me salve. Porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Assim, por amor do teu nome, guia-me e encaminha-me. Tira-me da rede que para mim esconderam, pois tu és a minha rocha. Nas tuas mãos encomendo o meu espírito. Tu me redimiste, Senhor Deus da verdade. Odeio aqueles que se entregam às vaidades enganosas. Eu, porém, confio no Senhor. Eu me alegrarei e regozijarei na tua benignidade, pois consideraste a minha aflição, conheceste a minha alma nas angústias. E não me entregaste nas mãos do inimigo, puseste os meus pés no lugar espaçoso. Tem misericórdia de mim, ó Senhor, porque estou angustiado. Consumidos estão de tristeza os meus olhos, a minha alma e o meu ventre. Porque a minha vida está gasta de tristeza e meus anos de suspiro. A minha força descai por causa da minha iniquidade e meus ossos se consomem. Fui opróbrio entre todos os meus inimigos, até os meus vizinhos, e horror para os meus conhecidos. Os que me viam na rua fugiam de mim. Estou esquecido do coração deles. Como um morto, sou como um vaso quebrado. Pois ouvi a murmuração de muitos. Temor havia ao redor, enquanto juntamente consultavam contra mim e tentaram tirar minha vida. Mas eu confiei em ti, Senhor, e disse: Tu és o meu Deus. Os meus tempos estão nas tuas mãos. Livra-me das mãos dos meus inimigos e dos que me perseguem. Faz resplandecer o teu rosto sobre o teu servo. Salva-me por tuas misericórdias. Não me deixes confundido, Senhor, porque te tenho invocado. Deixa confundidos os ímpios, e emudeçam-os na sepultura. Emudeçam os lábios mentirosos, que falam coisas más, com soberba e desprezo contra o justo. Oh, quão grande é a tua bondade, que guardaste para os que o temem, o qual operaste para aqueles que em ti confiam na presença dos filhos do homem. Tu os esconderás no secreto da tua presença. Dos desaforos dos homens encobri-lo-ás em um pavilhão da contenda das línguas. Bendito seja o Senhor, pois fez maravilhas, a sua misericórdia para comigo em cidade segura. Pois eu dizia na minha pressa: estou cortado de diante dos teus olhos. Não obstante, tu ouviste a voz das minhas súplicas, quando eu clamei a ti. Amai ao Senhor, vós todos que sois santos, porque o Senhor guarda os fiéis, retribui com abundância ao que usa de soberba. Esforçai-vos, e ele fortalecerá o vosso coração, vós todos que esperai no Senhor. Então, o Salmo 31, algumas Bíblias trazem como título Salmo de proteção, oração para proteção divina. E muitos usam esse salmo como um amuleto. Usam pensando que se deixar a Bíblia aberta nessa página do Salmo 31, sua casa, seu comércio, seu escritório, ele vai estar protegido de todo o mal. Porém, esse salmo, como qualquer outra porção da palavra de Deus, ele não terá valor algum se tão somente deixarmos abertas suas páginas numa prateleira, num púlpito, numa mesa. Nós, como crentes no Senhor Jesus Cristo, assim como qualquer outra porção da palavra de Deus, esse salmo será um alento à alma, um refrigério ao coração.
trará paz e segurança em dias de angústia, sabendo que as nossas vidas estão nas mãos de Deus, o Deus Criador dos céus e da terra, como o salmista fala no versículo 5, o Deus da verdade. Esse salmo ele se encontra claramente ligado ao Senhor Jesus Cristo, por isso ele é chamado de salmo messiânico. Fala do sofrimento, da morte. Versículo 5, por exemplo, quando ele diz, nas tuas mãos encomendo o meu espírito, claramente nós lembramos de Lucas capítulo 23, versículo 46, quando o Senhor Jesus Cristo, do alto da cruz do Calvário, clamou, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Qualquer leitor da palavra de Deus fará associação desse salmo com o que o Senhor Jesus Cristo falou do alto do Calvário. Essas e outras referências desse salmo o faz dele, então, como eu disse, o salmo messiânico, aquele que aponta para a pessoa de Jesus Cristo. Mas esse salmo não apresenta o sofrimento, a morte, o sepultamento e a ressurreição numa ordem cronológica. Você não lê o salmo e você não vê uma sequência cronológica dos acontecimentos. Pelo contrário, o salmista ele apresenta cenas alternativas de momentos de exultação e de angústia, momentos de sofrimento e ressurreição. Esse salmo, como todos os outros salmos, eles são poemas a ser cantados pela congregação. Então não há problema algum. Mesmo alguns hinos. Eu lembro que uma vez houve uma discussão, eu não lembro qual foi o hino, mas era um hino cantado e ele não trazia a ordem cronológica dos acontecimentos, porque ele falava do milênio antes do arrebatamento ou algo assim, é um hino do cantor cristão, mas na poesia você não precisa seguir uma sequência cronológica dos acontecimentos. Mas ele nos lembra e nos faz lembrar dos acontecimentos, no caso o Salmo, dos acontecimentos que ocorreram na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então vamos olhar esse Salmo como um Salmo messiânico, um Salmo que nos traz alento ao coração, um Salmo que nos traz paz e segurança à nossa alma. O salmista ele começa falando da sua confiança em Deus. Senhor, em ti confio. Assim como todo filho de Deus, não existe maior segurança do que essa confiança na pessoa do nosso Deus. O próprio Senhor Jesus Cristo, lá na cruz do Calvário, ele se entregou na cruz do Calvário, porque ele confiava em Deus Pai. Ele havia sido feito homem, ele se tornou homem perfeito, e ele, ao se fazer homem, ele mostrou toda a confiança no plano que Deus tinha para a humanidade. Ele sempre dependeu inteiramente de Deus e de fazer aquilo que Deus havia planejado para a redenção da humanidade. E assim como o salmista confia em Deus, o Senhor Jesus confiou, e quando ele diz, em tuas mãos entrego o meu espírito, ele estava confiando a sua vida a Deus. Então, no momento da angústia mais profunda, ali o Senhor Jesus Cristo, ele reafirma a confiança no Senhor como sendo Deus, o Pai. Essa oração do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário, ela é uma oração de grande impacto, porque nos lembra Deus que honra a sua palavra. O salmista, ele diz que esse Deus que ele confia é o Deus da verdade. É o Deus que protege. É o Deus que guarda. É um Deus que tem compromisso com a sua palavra. Então, o salmista, assim como o Senhor Jesus Cristo, podiam confiar. E nós podemos confiar totalmente nesse Deus Todo-Poderoso. O salmista ele usa do expediente aqui, que nós usamos o termo de antropoformismo. O que é o antropoformismo? É uma designação, uma atribuição de sentimentos humanos a Deus, ou caracterização da figura de Deus, dos aspectos humanos, na aparência. Por isso, algumas vezes você lê na Bíblia
aqui mesmo fala nas mãos de Deus, inclina o teu ouvido e coisas desse tipo. Deus é espírito, então ele não tem um corpo humano, mas é para que nós possamos compreender. E o salmista, então, quando ele fala dessa maneira de confiar nas mãos de Deus a sua vida, quando ele, no versículo 2 ele fala para que Deus possa inclinar os ouvidos à sua voz, ele está fazendo uso dessa linguagem para que nós possamos compreender o sentido do que ele está dizendo. E ele usa desse expediente para rogar a Deus que incline os seus ouvidos à sua petição. E nós, como filhos de Deus, podemos orar a Deus. Deus inclinará os seus ouvidos para ouvir as nossas petições, para ouvir as nossas necessidades, desejosos de que ele atenda na súplica do seu filho aquilo que ele necessita. E no caso aqui, o salmista, ele pede livramento depressa. O Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário estava pagando, expiando o preço dos nossos pecados. E ele sabia que aquele momento era crucial para a salvação da humanidade. E ele clama da cruz do Calvário a Deus. Ele pede a Deus naquele momento de angústia. O salmista nos faz lembrar do que no momento mais doloroso da vida do Senhor Jesus Cristo, ele clamou ao Deus Pai. Assim como nós também fazemos nos momentos de grande angústia em nossas vidas. Nós clamamos a Deus sabendo que Ele ouve a oração dos seus filhos. Ele pede para que o Senhor seja para ele como uma rocha firme, como uma fortaleza, como uma casa segura. O Senhor Jesus Cristo é a nossa rocha. Ele é a nossa fortaleza. Nele nós podemos descansar, confiar. Não há sombra de dúvida que, assim como o salmista reconhece que Deus é sua fortaleza inabalável, um castelo forte, na qual ele pode encontrar proteção de todos os perigos, nós, como filhos de Deus, podemos, da mesma forma, depositar a nossa fé, a nossa confiança na sua rocha, na sua fortaleza, na sua segurança. Um dos irmãos Wesley escreveu um poema que se encaixa muito bem nesses versículos aqui, o versículo 2 e o versículo 3, né? Quando no versículo 2 ele diz: "Sê minha rocha, uma casa fortíssima que me salve. Tu és a minha rocha e a minha fortaleza." Então, um dos irmãos Wesley, John e Charles Wesley, né? Ele diz assim: "Outro refúgio não tenho. A minha alma desamparada vai se apegar a ti. Não me deixes só, meu Senhor. Continua a me suster e me consolar." O crente, ele não tem que recorrer a mais ninguém, senão ao Deus que é a sua rocha, a sua fortaleza. O Senhor Jesus Cristo, quando ele clamou da cruz do Calvário a Deus, ele ora a Deus, porque ele confiava em Deus, ele confiava naquilo que Deus havia planejado. E o salmista aqui, ele fala de que ele confia em Deus. Por amor de quem? Por amor do nome de Deus. Final do versículo 3, por amor do teu nome. Deus, ele não tem compromisso com outro senão com sua própria pessoa. Deus honra o seu nome. Deus prometera livrar o justo no dia da angústia. E o salmista pede para que Deus possa honrar essa promessa, livrando-o da morte. Assim como o Senhor Jesus podia descansar, confiar que Deus iria livrá-lo da morte, ressuscitando dentre os mortos. Porque o compromisso de Deus é com a sua palavra, com o seu nome. E Jesus podia descansar e confiar, assim como nós podemos descansar e confiar. Quando alguém pergunta para você: por que você tem certeza que quando morrer vai para o céu? Você pode querer dar várias respostas, mas eu creio que a mais adequada é: porque Deus prometeu, e eu confio na sua promessa. Porque Ele tem compromisso com o seu nome e com mais ninguém. Então, assim como
O salmista estava passando momentos de angústia, e o Senhor Jesus na cruz do Calvário estava naquele momento de angústia. E aqui o salmista fala de que jogaram sobre ele uma rede, um laço de morte lançaram sobre ele. Foi preparado com cuidado para prendê-lo, assim como também prepararam para prender o Senhor Jesus Cristo, para levá-lo à cruz do Calvário. O salmista está falando do momento de angústia onde também os seus inimigos se colocaram contra ele, assim como os inimigos do Senhor Jesus se colocaram contra ele. E ali quando o Senhor Jesus, então, como nós lemos em Lucas 23, ele claramente citando Salmo 31:5, em tuas mãos entrego o meu espírito, o salmista também fala que encomenda o seu espírito a Deus. Em quem mais ele pode descansar? Em quem mais ele pode confiar? Em quem mais nós podemos descansar? Em quem mais nós podemos confiar? Senão, única e exclusivamente na pessoa do nosso Deus. Então, o Salmo 31, ele nos apresenta algumas divisões bem definidas, que são elas o louvor pela ressurreição, versículo 5 a versículo 8. Também nos fala na oração por livramento, versículo 14 a 18. Fala de Deus como grande refúgio, versículos 19 e 20. Gratidão pessoal, versículo 21 e 22. E por fim, nos exorta a amar o Senhor, que é os versículos 23 e 24. Vamos refletir então um pouco em cada uma dessas divisões. Louvor pela ressurreição. Como eu disse na semana passada, nós pregamos sobre a importância da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Quão importante foi o Senhor Jesus ter ressuscitado, provando ser vitorioso sobre a morte. Na Páscoa nós celebramos a vitória de Cristo sobre a morte. O versículo 5 claramente nos fala isso. Tu me redimiste, Senhor. Assim como Deus redimiu o Senhor Jesus da sepultura, o salmista confia que Deus o redimirá. E nós, como crentes, podemos descansar nessa verdade, que um dia também seremos redimidos desse corpo mortal para um corpo imortal. Há uma transição nesses versículos, porque ele fala da humilhação e passa da humilhação para a glória, da súplica para o louvor. Quando ele diz, tu me redimiste, Senhor, Deus da verdade, ele está mostrando claramente que ele, embora esteja sendo humilhado, esteja sendo massacrado, ele confia no Deus da glória, que o exaltará em tempo oportuno. E um cumprimento da promessa de Deus na pessoa do Senhor Jesus Cristo, porque na hora da morte não havia maior humilhação para o Senhor Jesus Cristo do que a morte. Mas logo ele seria exaltado por meio da ressurreição. A morte e a sepultura aparentemente demonstrou toda a sua força e poder contra o Senhor Jesus Cristo. Mas a vitória sobre a morte, o túmulo aberto, levou o Senhor Jesus Cristo da humilhação à exultação, cumprindo assim a promessa de Deus. Deus remiu o seu Filho da morte e da sepultura. Deus vindicou de maneira gloriosa a vida do Senhor Jesus Cristo por meio da ressurreição. E o Senhor Jesus Cristo, confiando no Deus verdadeiro, pôde entregar a sua alma, o seu espírito, sabendo que ele o ressuscitaria dentre os mortos. Aqueles que confiam em ídolos, em imagens, em outros deuses, não têm essa mesma convicção, não têm essa mesma certeza. Aqueles que se entregam, o salmista fala no versículo 6, à vaidade, se enganam. E o salmista reafirma, eu confio em ti. Olha o versículo 6. Odeio aqueles que se entregam às vaidades. Vaidades aqui está relacionado àqueles que confiam as suas vidas a ídolos, a outros deuses. Essas pessoas confiam em vão. Mas aqui o salmista reafirma sua confiança em Deus. Então, entre confiar a vida em Deus e nos deuses e em santos,
que o próprio homem criou, o salmista declara: eu confio no Senhor. É essa a nossa confiança. Confiamos no Deus Todo-Poderoso, aquele que criou o céu e a terra, como vimos de manhã, as constelações das estrelas, do espaço, que dá ordem ao sol. É nele que nós confiamos. O salmista, ele descansa nessas verdades e ele se alegra, ele apresenta um cântico de vitória, de alegria, no versículo 7. Eu me alegrarei e regozijarei na tua benignidade. Então, ele proclama o amor imutável de Deus, assim como Deus cercou o seu Filho Jesus Cristo na hora da aflição, cercou com o seu amor, com a tua graça. Mesmo naquele momento em que Jesus fala: por que me desamparaste? Era necessário aquele momento, mas Jesus estava coberto e cercado com a proteção de Deus. E ali, embora até pareça um contrassenso, o amor do Deus Pai Todo-Poderoso viu na angústia de Jesus ali aquilo que era necessário para a nossa redenção. Então, o amor do Pai viu em todas as angústias, não permitindo que o inimigo triunfasse sobre o Senhor Jesus Cristo, tirando-o da cova, tirando-o da sepultura, tirando-o do sepulcro e firmando os pés no lugar, num solo firme, num lugar, podemos dizer assim, no solo da ressurreição. Então, aquele momento que parecia até contraditório, e o salmista fala aqui de alegria e regozijo naquele momento de aflição, é porque logo a seguir viria a grande exultação no momento da ressurreição. O nome de Jesus, ele não seria envergonhado pelo inimigo. Embora tenha sido entregue na mão dos inimigos, e o salmista fala no versículo 8 isto: não me entregasse nas mãos do inimigo, pusesse os meus pés no lugar espaçoso. Aquele momento em que ele foi entregue por um momento na mão dos inimigos, para depois reassumir a vida vitoriosa sobre a morte. Ele não foi envergonhado. Os seus inimigos saíram cantando vitória naquela noite, mas bateram em retirada, envergonhados, na ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus o resgatou da morte. E quem saiu envergonhado da história foi o diabo e seus aliados. O nome de Jesus não seria envergonhado para sempre. O nome do Senhor Jesus Cristo, ao ser lembrado na história, não seria lembrado como um homem fracassado, mas vitorioso. Vitorioso sobre a cruz do Calvário. Mas como eu disse, o Salmo 31, ele vai e vem na cronologia da cruz. E o versículo 9 e 10 nos fala da angústia profunda. Tem misericórdia de mim, ó Senhor, porque estou angustiado, consumido de tristeza. Nós lembramos claramente aqui do Getsemane. Estou consumido, estão de tristeza os meus olhos, a minha alma e o meu ventre. A minha vida está gasta de tristeza. Claramente notamos aqui aspectos claros do momento de angústia, de profunda angústia do Senhor Jesus Cristo. Então, o salmista nos leva a voltar à vida do Senhor Jesus ali no momento antes da sua prisão, no Getsemane, no seu julgamento, na crucificação. Ouvimos aqui como o Senhor Jesus Cristo é apresentado em Isaías como homem de dor. E ali nós vemos ele suportando o ódio do inimigo, a raiva do inimigo, sendo desprezado, rejeitado pelos pecadores. Ele voltou-se para Deus na sua angústia e suplicou pela bondade do Senhor. Seus olhos estavam, sim, naquele momento em profunda tristeza. A sua alma, o seu corpo estava angustiado. Ele clamou e ele disse: tenho sede. E naquele momento, a sua alma, consumida pela dor, a aflição havia exaurido as suas forças. Os seus ossos pareciam frágeis.
E aqui, assim como o salmista está falando, e nós lendo esses versículos, claramente pensamos na pessoa do Senhor Jesus Cristo, e a única maneira de aplicar essas palavras ao Senhor Jesus é entender que o salmista se refere não apenas àquele momento em que o Senhor Jesus está lá na cruz, mas também lembrar que todo aquele sofrimento se fazia necessário por causa das nossas iniquidades. As iniquidades que o Senhor Jesus tomou sobre si, conforme Isaías 53 nós lemos, ele tomou sobre si as nossas iniquidades. Vamos ver lá, Isaías 53, versículo 4, verdadeiramente tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Claramente, nós vemos o salmista referindo-se à pessoa do Senhor, o profeta Isaías referindo à pessoa do Senhor Jesus, o salmista apontando para a pessoa do Senhor Jesus. Jesus não apenas assumiu a cruz em nosso lugar, ele tomou as nossas enfermidades. Ele levou sobre os seus ombros as nossas enfermidades. A conotação messiânica desse salmo fica clara com as palavras, comparando com aquele texto de Mateus 26, 38, aonde o Senhor Jesus Cristo, nós lemos ali esse versículo dizendo: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. O Senhor Jesus Cristo ali expressando a sua angústia e pedindo, falando com seus discípulos: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Fica aqui, velai comigo. Foi momentos antes ali no Getsêmani, quando o Senhor Jesus saiu para orar. Então, claramente nós vemos aqui a referência, a indicação do nosso Senhor Jesus Cristo sendo maltratado, não apenas fisicamente, mas a sua alma sendo também maltratada. O versículo 9 do Salmo 31 diz: estou angustiado, consumido estão de tristeza os meus olhos, a minha alma e meu ventre. Fazendo esse paralelo com o que acabamos de ler de Mateus capítulo 26, que o Senhor Jesus Cristo declara que a sua alma está angustiada. Clara indicação do nosso Senhor Jesus Cristo naquele momento de dor. Em seguida, o sofredor paciente refere-se a si mesmo como objeto de desprezo para com as pessoas que estão ao seu redor, inclusive para com seus amigos, para com seus vizinhos, não apenas para com os inimigos, mesmo seus vizinhos, né? O desprezam. O salmista fala a respeito disto, e nós vemos aqui, então, novamente uma referência, quando no versículo 11, ele diz: em opróbrio entre todos os meus inimigos, até entre os meus vizinhos, o horror para com os meus conhecidos, os que me viam na rua fugiam de mim. Agora, olhando para Isaías 53, 3, nós lemos exatamente as palavras: era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e comum de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Então, notem a semelhança dos dois textos. Pessoas atravessavam a rua, desviavam o caminho do nosso Senhor, desprezavam como um vaso quebrado. O terror o acompanhava de dia e de noite, enquanto os adversários o difamavam, tramavam para tirar a vida. Olha, o Salmo 31 fala que aquelas pessoas que estavam ali desviavam-se dele. Ele foi esquecido nos seus corações, como um morto. E olha o versículo 13: pois ouvi murmuração de muitos, temor havia ao redor, enquanto juntamente consultavam contra mim, e tentaram tirar-me a vida. E nós vemos o que em Mateus capítulo 12, versículo 14:
Os fariseus, tendo saído, formaram conselho contra ele para o matarem. E Lucas 22, versículo 2: os principais dos sacerdotes, os escribas, andavam procurando como matariam, porque temiam o povo. Esse retrato de agonia, de sofrimento abjeto, é triste para qualquer homem. Mais impressionante ainda, porém, é observar que referente, está descrevendo o sofrimento do Criador do universo, o Senhor da vida e da glória. É dele que as pessoas desviam o olhar, é dele que as pessoas mudam de direção, atravessam a calçada. O Criador do céu, da terra, do universo, o Senhor da glória, foi desprezado e os homens o desprezaram. A oração por livramento, naquele momento de tristeza e lamento, dão lugar a uma oração de fé, de regozijo. Aquele a quem os homens rejeitaram declara que Deus, Jeová, está a sua esperança. Ele não confiava nos homens. A esperança dele estava em Deus, no Deus Todo-Poderoso. Ele sabia que era em Deus que ele podia confiar. Ele sabia que era Deus o único em quem ele podia realmente descansar a sua alma. E o salmista, então, ele fala do versículo 14 até o versículo 18, que ele poderia confiar claramente em Deus. Mas eu confiei em ti, Senhor. E disse, tu és o meu Deus. Eu não confio no homem. Eu não confio nos meus amigos, nos meus vizinhos. Eu confio em ti. Os meus tempos, os meus dias, os meus anos estão em tuas mãos. O Senhor é que me livra da mão dos inimigos, daqueles que me perseguem. O Senhor fará resplandecer o teu rosto sobre o teu servo. Salvará por tua misericórdia. A mesma situação na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E também nós, como filhos de Deus, saber que nossas vidas estão nas mãos do Deus Pai, nos traz o consolo, um consolo indescritível desse fato. É um consolo dado a todo filho de Deus. Mesmo na hora de maior angústia, podemos descansar e confiar. É um privilégio saber que os nossos dias estão nas mãos de Deus, que as nossas vidas, nossas almas, todo o nosso ser está inteiramente entregue aos cuidados do Deus Pai eterno. E esta é uma grande esperança que todo filho de Deus tem. Nós descansamos, confiamos e nos alegramos no fato que estamos seguros na mão de Deus. Depois de declarar a sua submissão e confiança a Deus, esse servo do Senhor, ele pede que Deus o livre das mãos dos inimigos, daqueles que o perseguem, e Deus olha em seu favor, ele salva-o da morte, assim como o Senhor Jesus Cristo foi salvo da morte. A súplica se baseia não em si mesmo, como eu disse, mas no nome de Deus, no amor fiel de Deus, naquele em que ele podia confiar, não nas pessoas. Então, aquele que tem Deus como seu libertador fiel, ele não ficará desapontado. Assim como Cristo jamais foi envergonhado por confiar no Deus Pai, nós podemos saber que nele não seremos envergonhados. O Salmo 25, no versículo 3, nós lemos, na verdade, não serão confundidos os que esperam em ti. Confundidos serão os que transgridem sem causa. Mas os que confiam em Deus não serão confundidos, não serão envergonhados. E ainda o apóstolo Paulo nos fala ali em Romanos capítulo 10, Romanos capítulo 10, versículo 11, o apóstolo Paulo nos fala assim: visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca faz confissão, Romanos 10, 11, né?
Eu li 10, 11. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido. Se você crer no Senhor Jesus Cristo, você não será confundido. E confundido aqui não é apenas deixar de ser reconhecido, mas não será envergonhado. Somos perseguidos, sofremos por causa do nome de Cristo. Eu não tenho dúvida do que está acontecendo no Brasil, essa proibição de se reunir, alegando que a igreja pode transmitir ou proliferar o vírus. Eu não tenho dúvida que por trás disso está uma perseguição contra a igreja, porque não faz sentido um ônibus, um metrô, um trem estar superlotado e a igreja, que não é lugar de lotação, vazia. Nós seremos perseguidos. Nós seremos, tentarão nos envergonhar. Sofreremos oposição. Mas ao invés de vão tentar nos envergonhar, mas quem será envergonhado no final serão os nossos opositores. Assim como os inimigos de Jesus Cristo foram envergonhados. Eles esbofetearam o Senhor Jesus, cravaram uma coroa de espinho, cuspiram em sua face, pensavam que estavam obtendo vitória sobre ele. Mas na sua ressurreição, ele sim saiu vitorioso. E seus inimigos, todos eles, foram envergonhados. E o salmista fala isso no versículo 17, a segunda parte do versículo 17. Deixa confundidos os ímpios e emudeçam na sepultura. Emudeçam os lábios mentirosos que falam coisas más contra a soberba, falam coisas más com soberba e desprezo contra o justo. Esses serão envergonhados. O Filho de Deus não será envergonhado. Ele será glorificado com uma nova vida. Estará eternamente na presença do Deus Pai. No dia da redenção, no dia da transformação dos nossos corpos, os nossos inimigos não apenas serão envergonhados, mas serão aniquilados e banidos para sempre da presença do Deus Todo Santo, para nunca mais importunar nem mesmo os filhos de Deus, nem mesmo o próprio Senhor Jesus Cristo. Cristo colocará os seus inimigos como estrado dos seus pés, né? Ele colocará, ali Atos 2:35 nos fala isso, né? Que o Senhor Jesus Cristo colocará os inimigos sob estrado dos seus pés. E ali nós vemos Atos 2, versículo 35. O versículo diz: até que põe os teus... Vamos ler o versículo 34. Porque Davi não subiu ao céu, mas ele próprio disse o Senhor a meu Senhor, assenta-te à minha direita, falando do Senhor Jesus Cristo, até que põe os teus inimigos por escabelo dos teus pés, ou estrado dos seus pés. Colocar essa expressão, os inimigos sob estrado dos pés, é como colocar o pé no pescoço do inimigo. Isso é uma expressão de vitória completa. Esse era o costume oriental. Quando lemos lá no livro de Josué, no livro de Josué, capítulo 10, versículo 24, vamos dar uma olhadinha, Josué 10, 24, essa expressão também é vista ali da mesma forma. Josué 10, 24. Nós lemos assim, no último versículo do capítulo de Josué 10. Desculpa, o último versículo não. É Josué capítulo 10, versículo 24. E sucedeu que, trazendo aqueles reis a Josué, esse chamou todos os homens de Israel e disse aos capitães dos homens de guerra que foram com ele: chegai, ponde os vossos pés sobre o pescoço desses reis. E chegaram e puseram os pés sobre o pescoço deles. Isso aqui é uma expressão, uma expressão de vitória completa sobre o inimigo. E o Senhor Jesus Cristo fará isso. Colocará o inimigo sobre seus pés. Os inimigos de Cristo se tornarão escabelo para os pés do Senhor Jesus Cristo. E o seu poder, então, não termina
não será mais questionado. Quando todos estiverem subjugados, seu reino continuará e será glorioso, como sempre foi. O salmista, ele nos faz lembrar disso, e o versículo 19 e o versículo 20, ele diz: ó, quão grande é a tua bondade, que guardasse para os que o temem, o qual operasse para aqueles que confiam em ti, na presença dos filhos do homem. Tu esconderás no secreto a tua presença. Do desaforo dos homens encobri-lo-ás, em pavilhão da contenda das línguas. Haverá um dia em que o Senhor Jesus Cristo, ele nos levará para estar eternamente com ele. Como diz o salmista aqui, nos esconderá no secreto da tua presença. Numa ação majestosa, o Senhor, que foi exaltado pelo Deus Pai na ressurreição, nos ressuscitará também, para nos levar para a sua presença eternamente, como um refúgio incomparável. Deus é o nosso depósito inesgotável de bondade, Deus é o nosso reservatório de misericórdia. Nele nós podemos confiar, nós podemos nos abrigar nele para sempre. Nele nós podemos descansar, não por um momento, mas iremos descansar eternamente. Na presença de Deus, os filhos eleitos de Deus poderão se esconder das tramas perversas dos homens e não mais serão perseguidos, porque Ele é a proteção adequada num mundo ruidoso, onde o interesse do Senhor Jesus tem sido perseguido pelo homem ímpio. A igreja do Senhor Jesus Cristo tem sofrido essa perseguição, mas haverá um dia em que o homem não mais poderá alcançá-lo. E isso leva a um momento de gratidão pessoal. O versículos 21 e 22, ele fala, e é uma convocação para todo filho de Deus: amai ao Senhor vós todos os que sois seus santos. Ame ao Senhor, porque o Senhor guarda os seus filhos, guarda os seus fiéis, retribui com abundância ao que usa de soberba. Esforçai-vos, e Ele fortalecerá os vossos corações. Vós todos esperai no Senhor. Isso é uma exortação, uma convocação. Quando nós nos encontrarmos totalmente na presença de Deus, quando nos encontrarmos para sempre na presença de Deus, o inimigo não mais nos alcançará. O salmista nos fala e nos faz pensar no momento de estar cercado como uma cidade sitiada. Mas o Senhor Jesus, Ele que experimentou em uma demonstração maravilhosa da bondade de Deus, através da obra na cruz, e Ele experimentou a ressurreição do corpo, embora por aquele momento de aparente abandono, Ele ressurge como vitorioso. Nós lemos ali em Mateus capítulo 27, Mateus 27, versículo 46, o texto nos fala assim: e perto da hora nona exclamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lama sabachthani, isso é, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns deles ali estavam ouvindo isso, diziam, esse chama por Elias. Logo um deles, correndo, tomou uma esponja, embebedeceu em vinagre, e pondo-o numa cana, dava-lhe beber. E outros diziam, deixam, veremos se ele vem livrá-lo. E Jesus, então, em alta voz, clamou, rendendo o Espírito. Esse é o momento onde o clamor do Senhor Jesus, do alto da cruz, foi ouvido por todos aqueles espectadores, todos aqueles que estavam presentes naquele momento horrível. E ao expirar ali, sendo desamparado durante 3 horas, momentos de angústia, 3 horas de angústia e tormento, parece que Deus deixou de ouvir o seu clamor.
Mas assim como o salmista diz, nós também podemos dizer que nós nos regozijamos no nosso Senhor. Porque Deus ouviu a súplica do seu filho. Deus ouviu o clamor, ressuscitando-o dentre os mortos. Então, diante de tudo isto, a mesma conclusão que o salmista chegou, de amar a Deus, todos os seus filhos, nós também devemos amar a Deus. Ao provar o amor de Deus, que se manifestou para nós por meio de Jesus Cristo, esse amor nós podemos também retribuir para com Deus. O salmista convoca: amai ao Senhor vós todos que sois seus santos, porque o Senhor guarda os seus fiéis. Nós somos guardados nele. Nós somos protegidos nele. Nele nós podemos descansar. O salmista fala da confiança no Senhor Deus Jeová. Ele o protegeu. Ele nos protegerá e no final castigará de modo apropriado todos os rebeldes arrogantes, todos aqueles que são inimigos da cruz do Calvário. Irmãos, ao enfrentar a adversidade na vida, e todos nós enfrentamos, por isso que eu falei no início da mensagem, não adianta você deixar a Bíblia aberta no Salmo 31, ele não vai espantar mal olhado, o mau agouro, pelo contrário, o crente sofre perseguição. Tem irmãos nesse momento que estão passando por necessidade extrema por causa dessa pandemia. Mas a nossa vitória não está nesse mundo. A nossa condição final não se encontra nesses anos de vida na Terra. Por isso somos convocados a amar a Deus. Saber que enfrentamos adversidades que parecem insuportáveis. Todo cristão pode encontrar força e coragem na leitura desse salmo. Todo cristão pode enfrentar as adversidades na certeza de que a sua espera no Senhor não será em vão. Então, se você apenas deixa a Bíblia aberta no Salmo 31, saiba que pouco ou nenhum valor encontrará nisto. Mas se você se apropriar dessas palavras, se você lembrar delas e confiar no Deus que nos amou enviando o seu Filho Jesus Cristo, pode ter certeza que uma vida maior e melhor está destinada a você. Se você crê realmente, a certeza que nossa vida está constantemente na mão de Deus. Saber que podemos nos animar e nos sentir alegres, felizes, seguros. Quando eu estava terminando a meditação desse texto, essa última parte aqui, quando eu escrevi essa frase, que devemos nos sentir seguro, logo me veio a imagem de um passarinho dentro de um ninho. Um filhote de passarinho dentro do ninho. Ele se sente totalmente seguro ali, protegido. Nós estamos seguros nas mãos de Deus. Nenhum mal virá sobre nós para sempre. Nenhuma tormenta, nenhuma angústia será eterna, porque nós somos filhos de Deus e a nós está destinado a eternidade. O Salmo 31 nos fala disso, nos fala da segurança que nós temos na pessoa do nosso Deus. Eu espero que você possa confiar e crer realmente no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, sabendo que nele você está seguro, não por alguns meses ou anos, mas para toda a vida. Vamos orar. Senhor, te louvamos por tua palavra, pela riqueza dela. Assim como o salmista pôde, ó Deus, e mesmo em momento de angústia, no momento de aflição, ele pôde confiar no Senhor, ele pôde depositar a sua vida nas mãos do Senhor. Nós também depositamos as nossas vidas em tuas mãos, porque o Senhor Jesus Cristo
nos resgatou do pecado, nos tirou do caminho do inferno para uma nova vida. E um dia estaremos contigo para todo sempre, aonde não mais haverá perseguição, angústia, fome ou nudez. Te louvamos, ó Pai, e pedimos que o Senhor nos abençoe neste final de domingo. Abençoe a nossa semana. Que tudo que vamos fazer possa ser feito para a tua glória e honra. Em nome de Jesus. Amém.